Estamos de volta com a leitura das Escrituras Sagradas. Estamos lendo o livro do profeta Isaías. E você é muito bem-vindo a este canal. Você é muito bem-vinda a este canal, onde a Bíblia é a única regra infalível de fé e de prática. Então, se você puder, abra a sua Bíblia para ler comigo, ou abra um aplicativo em seu dispositivo móvel, para lermos juntos. E se você não puder ler comigo, então, por favor, ouça com atenção a leitura da Palavra de Deus. Enquanto você cuida aí dos seus afazeres, né, você pode ouvir com toda atenção. Então, o capítulo 42, hoje nós vamos ler o 42, o 43 e o 44. Então, começando a leitura do capítulo 42, o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Cântico de louvor pela salvação do povo. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a vós o deserto, as suas cidades e as suas aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente. E ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e às imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Lamento sobre a cegueira de Israel. Surdos, ouvi, vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo,
ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres, são postos como presa e ninguém há que os livre por despojo e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não o entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Capítulo 43. Só Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar
e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. A misericórdia do Senhor. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Capítulo 44, e o último de hoje. O Senhor é o único Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir? Não vô-lo fiz ouvir? Não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. A loucura da idolatria. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura
que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a com a plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ah, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Realmente a idolatria é uma loucura, né, pessoal? Como é que pode isso, né? Dirigir uma oração a uma imagem, seja feita de que material for, pode ser até de ouro. Que loucura isso, né? Confiar que aquela imagem vai atender a oração, vai responder, vai guardar, vai proteger, vai abençoar. Quando tem um Deus vivo, verdadeiro, criador de tudo, né? Que nos insere na sua família por meio de Jesus, nos dá o privilégio de chamá-lo de Pai, de nos relacionarmos com Ele de forma tão íntima, tão próxima, né? Isso a qualquer hora, em qualquer lugar. E ainda assim as pessoas às vezes escolhem, né? Se ajoelhar, se prostrar, se dirigir a um ídolo, que como diz o salmista, né? Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Loucura mesmo, né? Nos voltemos para o Deus que fala conosco através da Bíblia, e nos últimos tempos, diz o escritor da carta aos Hebreus, tem nos falado através de Jesus Cristo, a palavra que se fez carne. E pode transformar o nosso coração, fortalecer a nossa fé e nossa esperança, porque Ele é a luz do mundo e nos chama a ser luz com Ele. Vamos continuar aqui. Verso 18. Não sabem nem entendem, porque se lhes grudam os olhos para que não vejam, e o meu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer. Metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? É isso que é o ídolo para o nosso Deus, uma abominação. Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Com certeza não. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Ele não pode dizer que não é mentira, porque ele confia naquilo. A promessa de livramento. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel,
não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Essa palavra serve para todos nós nos dias de hoje. Torna-te para mim. Devemos nos voltar para o Senhor, retornarmos a Ele, não é? Por meio de Jesus Cristo, o único caminho para Deus, porque em Cristo nós também somos remidos. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo a Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. E que digo a Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado, louvado seja o Senhor. E assim a gente conclui a leitura de hoje. Quero agradecer a você pela presença neste vídeo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale ao seu coração, que Deus guie você através da palavra dele. Essa palavra que é lâmpada e luz para os nossos pés e caminhos. É pão que nos sustenta, todos os dias. Jesus disse, não é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alimente-se da palavra de Deus diariamente. Diariamente. Aqui tem palavra todos os dias. 5:30 da manhã tem o versículo do dia. Inscreva-se em nosso canal se ainda não está inscrito. Curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos. E muito obrigado a você que já está comigo, que tem cooperado na propagação da palavra de Deus, que tem nos motivado nesse trabalho. Um forte, carinhoso abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.